Camilleana *** João Xavier da Mota Camilleana Editor Antônio de Almeida Camilleana Tiragem de 200 exemplares. João Xavier da Mota Camilleana Coleção das obras de Camilo Castelo Branco Rio de Janeiro Companhia Impressora, Rua Nova do Ouvidor N 7891 A memória de Camilo Castelo Branco quão doce é o louvor, e a justa glória dos próprios feitos, quando são suados. Qualquer nobre trabalha, que em memória vença, ou iguale os grandes já passados. Camões. Esta pequena peça, mal polida, oferecemo-la aos contemporâneos para o monumento que começam a levantar a memória do genial escritor e estilista insigne Camilo Castelo Branco, aquele que, com o seu pujante talento e vasta imaginação, produziu o maior e mais iriado foco da opulenta literatura que tem como centro as irradiantes e preciosíssimas joias do imortal cantor das luzes glórias. Rio, 10 de março de 1891. O autor. Camilleana aqui ergue-se a mente, e do cume da ideia vê estrelejar de um deus a face gigante. Visconde de Castilho Júlio Abençoadas Lágrimas. Drama. Lisboa 1861. Segunda edição, Lisboa 1866. Um volume Agostinho de Ceuta. Drama. Bragança 1847, segunda edição, emendada, Porto 1858. Terceira edição, emendada, Porto 1887. Um volume Agulha em Palheiro. Rio de Janeiro 1863. Segunda edição, revista pelo autor, Porto 1865. Terceira edição, Porto 1888. Um volume Um Amor de Perdição. Porto 1862. Segunda edição, melhorada e revista pelo autor, Porto 1864. Terceira edição, Porto 1870. Quarta edição, Porto 1876. Quinta edição, prefaciada e revista pelo autor, Porto 1879. Um volume Amor de Salvação. Porto 1864. Segunda edição, Porto 1874. Terceira edição, Porto 1887. Um volume Amores, do Diabo. Tradução. Porto 1872. Um volume Anέτama. Porto 1851. Segunda edição, emendada, Porto 1858. Terceira edição, Porto 1875. Um volume Enos de prosa. Porto 1863. Lisboa, sem data. Um volume 2 Antônio, de Alves Martins, Bispo de Viseu. Esboço biográfico. Porto 1870. Um volume. Ao anoitecer da vida. Áltamos versos. Lisboa 1874. Um volume Assassino, de Macário. Comédia. Versão.
Porto 1886. Um volume Aventuras de Basílio Fernandes enxertado. Lisboa 1863. Segunda edição, Lisboa 1872. Um volume. Bem, ó, e o Mal Porto 1863. Lisboa, sem data, terceira edição, revista e emendada pelo autor, Lisboa 1877. Um volume Biografia de Camilo Castelo Branco. Com o retrato do biografado. Por J. C. Vieira de Castro. Porto 1861, segunda edição, correcta e augmentada, Porto 1862. Um volume 3 Boemia do Espírito. Com o retrato do autor. Porto 1886. Um volume, Mag de Paiva. Impressioníssimo, 2 páginas das minhas memórias de Além da Campa, o jazigo de Herculano, os jesuítas e a restauração de 1640, Chinas de um drama intitulado Tentações de Serpente, de Francisco Manuel de Melo IV, Delicta Sinictutis Mioi, A Espada de Alexandre V, Luís de Camões 6. Esboços de perfis literários Guilhermino de Barros, Alves Mendes, Manuel de Melo, Carlos Braga, José Augusto Vieira, Augusto Gama, Narciso de Lacerda. A Senhora Ratazzi 7. Sebenta, Balas e Bulas 8. A Prelexão do Ezenar. Doutor Avelino Cesar Callisto, o folheto do Ezenar. Doutor Callisto, a Cavalaria da Sebenta, prelúdio. Aos Senhores Praias. Quermesses e centenários fel convertido em Bliosamo, sanguinários sanctus, no Bom Jesus, comparações, Castilho Republicano, Ilma. E Excelentíssima Sra. D. Maria Amalia Vaz de Carvalho. Modelo de polêmica portuguesa 9. Brasileira, A. de Prazins. Porto 1882. Um volume Brilhantes, os, do Brasileiro. Lisboa, sem data, 1869, segunda edição, revista e correcta pelo autor, Lisboa, sem data. Um volume Brocas, os, 10 Bruxa, A, do Monte Cordova. Lisboa, sem data, 1867. Um volume Caleche, O. Porto 1849. Um volume Cancioneiro Alegre de poetas portugueses e brasileiros. Porto 187.911. Segunda edição, seguida de Os Críticos do Cancioneiro Alegre, Porto 1887. Um volume, Alexandre da Conceição, Alfredo de Carvalhais, Álvares de Azevedo, Anônimo, Antero de Quental, Augusto Soromenho, Azevedo Castelo Branco, Barão de Roçado, Bocage, Brás Luiz de Abreu, Bulhão Pato, Cabedo, Antônio de Camilo Castelo Branco, Camões, Cascais, Casimiro de Abreu, Cláudio José Nunes, Conde de Azevedo, Correia de Almeida, Diogo de Macedo, Danas Boto, Duarte de Almeida, Fagundes Varela, Faustino Xavier de Novaes, Fernando Caldeira, Filgueiras, Francisco Palha, Franco de Sá. Garção, Gil Vicente, Girão,
Antônio Luiz Ferreira, Gomes de Amorim, Gomes Leal, Gonçalves Crespo, Gonçalves Dias, Guerra Junqueiro, Guilherme de Azevedo, Guilherme Braga, João de Deus, João Penha, Jorge da Guiar, Moniz Barreto, Nunes da Ponte, Palmeirim, Papança, Paredes, Paulino Cabral, Pedro Diniz, Sacoutinho, Simões Dias, Souza Andrade, Tomás Pinto Brandão, Tomás Ribeiro, Vidal, Visconde de Almeida Garré, Visconde de Castilho, Visconde da Pedra Branca, Viterbo, Xavier da Cunha. Carlota Angela. Viana 1858. Segunda edição, Porto 1860. Segunda edição, melhorada, Lisboa 1864. Terceira edição, Porto 1874. Um volume Carrasco, O, de Vitor Hugo José Alves. Porto 1872. Um volume Carta de Guia de Casados, por D. Francisco Manuel. Porto 1873. Um volume 12 Catálogo metódico de livros antigos e modernos em diversas línguas e manuscritos pertencentes a C.C. Branco. Porto 1870, um volume Cavar em Ruínas. Lisboa, sem data, 1866. Segunda edição, Lisboa, sem data, 1867. Um volume, As Moscas. Frades, Ursos e um Duque de Bragança. O primeiro inquisidor português. Uma epístola de Garré e o Porto. O Mosteiro de Lessa. Frei João Lopes. A vida picaresca. O Bispo e a Misericórdia do Porto. O hábito de Frei Diogo. Os Sinceirais de Coimbra. O Forra Gaitas. Versos a Joaninha e a Lua. Aviso aos adúlteros. Outro aviso. Um sermão de Santa Maria Madalena. O que são os ventos? Mefistófeles e Maria Antônia. O meu condiscípulo. Caveira, A, da Marta. Lisboa 1875-76. Contrafacção, Rio de Janeiro 1884. 3 voos 13 Clero, O, e o Sr. Alexandre Herculano. Sem o nome do autor. Lisboa 1850. Um volume 14 Como os Anjos se Vingam. Drama. Contrafacção, Rio de Janeiro 1871. Um volume 15 Condenado, O, e Como os Anjos se Vingam. Dramas, Porto 1870. Um volume 16 Condenado, O. Drama Contrafacção, Rio de Janeiro 1871. Porto 1882. Um volume 17 Coração, Cabeça e Estômago. Lisboa 1862. Segunda edição, melhorada, Lisboa 1864. Um volume Correspondência epistolar entre J. C. Vieira de Castro e Camilo C. Branco. Com os retratos dos autores. Porto 1874. 2 voos Coisas Espantosas. Lisboa 1862. Segunda edição,
Lisboa 1864. Um volume Coisas Leves e Pesadas. Porto 1867. Segunda edição, Porto 1867. Um volume, dos Corações Guisados. Estudantes portugueses em Salamanca. O primeiro baile de máscaras em Portugal. Portugal há 400 anos 18. Saudade. Folhetim científico. Hidroterapia. O acadêmico ambicioso. Uma glória nacional. Almeida Garré. Um parente de 53 monarcas. Goethe aos escritores. Hospital do Porto. José Draz. 17 anos depois. Críticos, os, do Cancioneiro Alegre e a Crítica Benavoula. Porto 1879. Um volume 19 Curso de Literatura Portuguesa. Segundo volume. Lisboa 1876. Um volume Delictos da Mocidade. Porto 1889. Um volume, Carta de C.C. Branco. Os Pundonores Desagravados, Poemento 20. O Juízo Final e o Sonho do Inferno, Poema 21. Comunicado. Princípios para uma consequência. Sentimento. Uma noite no cemitério. Algumas flores para um triunfo. A Júlio do Carvalhal Sarmento e Pimentel, poesia. Um dia depois de Valpassos. Notas. Demônio, ó, do ouro. Lisboa 1873-74. 2 voos Dicionário Universal de Educação e Ensino. Tradução. Porto 1873. Nova edição, augmentada, Porto 1885-86. 2 voos Difamação dos Livreiros. Porto 1886. Um volume Divindade de Jesus. Porto 1865. Porto 1882. Um volume 22 Duida, A, do Candal. Lisboa 1867. Segunda edição, Lisboa, sem data, 1867. Lisboa 1888. Um volume dos Murros. Drama. Lisboa 1873. Um volume 23 12 Casamentos Felizes. Porto 1861. Segunda edição, revista pelo autor, Porto 1863. Um volume. 2 épocas da vida. Poesia. Porto 1854. Segunda edição, melhorada, incluindo a poesia ossana. Lisboa 1865. Um volume 24, Preceitos de Coração. Preceitos de Consciência. 2 horas de leitura. Porto 1857. Segunda edição, augmentada, Porto 1858. Terceira edição, Porto 1868. Um volume, dos santos não beatificados em Roma. Do Porto a Braga.
na edição de 1857. Dos santos não beatificados em Roma. Impressão indelével. 7 de junho de 1849. Do Porto a Braga. Na segunda e terceira edições. Ecos humorísticos do Minho. Publicação quinzenal. Cartas ao jornal O Cruzeiro, do Rio de Janeiro. Porto 1880. 4 voos enjeitada, a. Porto 1866. Lisboa, sem data. Lisboa 1878. Um volume. Entre a flauta e a viola. Comédia. Porto 1882. Um volume 25 esboços de apreciações literárias. Porto 1865. Um volume, Coelho Lousada, Ernesto Biaster, Faustino Xavier de Novaes, Francisco Martins de Gouveia Moraes Sarmento, Inácio Pizarro de Moraes Sarmento, D. João de Azevedo, Joaquim Pinto Ribeiro, Joaquim Pinto Ribeiro Júnior, José Barbosa da Silva, José Gomes Monteiro, Joseph Gregório Lopes da Camara Simval, Júlio César Machado, Luiz Augusto Rebelo da Silva, Manuel Roçado, Marquesa de Alorna, Raimundo de Bulhão Pato, Ramos Coelho, Soares de Passos, Teófilo Braga. Espada, a, de Alexandre. Corte profundo na questão do homem-mulher e mulher-homem. Por um sushi ou prendado de várias filarmônicas. Porto 1872. Contrafacção, Rio de Janeiro 1872. Um volume 26 Espelho de Desgraçados. 27 Espinhos e Flores. Drama. Porto 1857, com o retrato do autor. Segunda edição, Porto 1857. Terceira edição, Porto 1864. Um volume esqueleto, ó. Lisboa 1865. Um volume As Trelas Funestas. Porto 1862. Segunda edição, Porto 1869. Terceira edição, Porto 1882. Um volume As Trelas Propícias. Porto 1863. Lisboa, sem data, 1868. Um volume Fanny. Tradução. Porto 1861. Segunda edição, Porto 1862. Terceira edição, Porto, sem data. Um volume Filha, a, do Arcediago. Segunda edição, emendada, Porto 1858. Segunda edição, Porto 1861. Terceira edição, Porto 1868. Um volume 28 Filha, a, do Doutor Negro. Porto 1864. Lisboa, sem data. Segunda edição, revista e correcta pelo autor, Lisboa, sem data. Um volume Filha, a, do Regicida. Lisboa 1875. Um volume 29 folhas caídas, apanhadas na lama.
por um antigo juiz das almas de Campanha, e suscitou actual da Assembleia Portuense, com exercício no Palheiro. Poesia. Porto 1854. Um volume Formosa, a Lusitânia. Tradução. Porto 1877. Um volume Freira, a, no subterrâneo. Tradução. Porto 1872. Segunda edição, Porto 1875. Terceira edição, Porto 1884. Um volume general, O. Carlos Ribeiro. Porto 1884. Um volume de New, O. do Cristianismo. Tradução. Porto 1860. Segunda edição, correcta, Porto 1864. 2 voos Gonçalinho, O. de Carude. Romance realista. 30 História de Gabriel Malagrida. Tradução. Lisboa 1875. Um volume História e Sentimentalismo. Porto de 1879 a 8031. Segunda edição, revista pelo autor, Porto 188.032. 2 voos. Primeiro História e Estudos para a Formação do Livro de Antônio, Prior do Crato, Duarte de Castro, Manuel da Silva Coutinho, de Francisco de Portugal. A Lenda do Machim. Sentimentalismo. Eusébio Macário, romance realista. 33. Segundo História Gil Vicente, Sá de Miranda, Pena de Talião, Tragédias da Índia. Sentimentalismo. A Corja, romance realista. 34. Horas de Luta. Porto 1889. Um volume 35 Horas de Paz. Scriptos religiosos. Porto 1865. Segunda edição, revista e emendada, Porto 1877. Um volume 36 Rosena. Poesia. Porto 1852. Um volume 37 Imortalidade, a Morte e a Vida. Tradução. Porto 1865. Terceira edição, Porto 1867. Um volume Infanta, a Capelista. Porto 1872.38 Inferno, O. Tradução. Porto 1871. Um volume Inspirações. Poesia. Porto 1851. Um volume Jesus Cristo perante o século. Tradução anotada por C.C. Branco. Porto 1852. Segunda edição, Porto, sem data, 1863. Segunda edição, Porto 1867. 2 voos Judeu, O. Porto 1866. 2 voos Juízo, O. Final e o Sonho do Inferno. Poema. Por C. Amilo, F. Herreira, B. Otelho, C. Astelo, Branco. Porto 1845. Um volume 39 Justiça, A.
Drama. Porto 1856. Porto 1858. Segunda edição, Porto 1859. Segunda edição, Contrafacção, Rio de Janeiro 1871. Terceira edição, Porto 1872. Quarta edição, Porto 1874. Um volume Lágrimas Abençoadas. Porto 1857. Segunda edição, Porto 1863. Terceira edição, Porto 1878. Um volume 40 Livro de Consolação. Porto 1872. Um volume Livro, ó, Negro do Padre Diniz. Porto 1855. Segunda edição, Porto 1863. Terceira edição, Porto 1872. Quarta edição, Porto 1880. Um volume 41 Lucta de Gigantes. Porto 1865. Lisboa, sem data. Um volume. Luís de Camões. Notas biográficas. Porto 1880. Um volume 42 Luís, de Portugal, neto do prior do Crato. Porto 1883. Um volume. Maria da Fonte. Porto 1885. Um volume. Maria, não me mates, que sou tua mãe. Sem nome do autor. Porto 1848. Um volume Marques, ó, de Torres Novas. Drama. Porto 1849. Segunda edição, emendada, Porto 1858. Um volume Mártires, os. Tradução. Lisboa 1865. Um volume Mata-a ou ela te matará, ou homem-mulher ou mulher-homem. Tradução aprimorada de Gervásio Lopes Canavarro, mestre da Filarmônica de Afife, sacristão da Irmandade do Cordão e Chagas e confrade do Joaquim dos Mílcicos, Porto 1872. Um volume Memórias do Cárcere. Porto 1862, segunda edição, revista pelo autor, Porto 1864. Terceira edição, revista pelo autor, Porto 1881. 2 voos 43 Memórias de Frei João de S. Joseph Queiroz. De um autógrafo. Porto 1868. Um volume Memórias de Guilherme do Amaral. Obra póstuma. Lisboa 1863. Segunda edição, revista e correcta, Lisboa, sem data. Um volume 44 Morgadinha, A, de Valdeamores. Comédia. Porto 1882. Um volume 45 Morgado, ó, de Fafi Amoroso. Comédia. Porto 1858. Porto 1861. Lisboa 1865. Um volume Morgado, ó,
de Fafi em Lisboa. Comédia. Lisboa 1861. Segunda edição, Lisboa 1865. Um volume mosaico e Silva de curiosidades. Porto 1868. Um volume 46, A Inocência das Aldeias. O Castelo de S. João da Foz. Acerca dos jesuítas. Praeceptorim Félix. Frei Diogo de Assumpção. Um bom ministro da Fazenda para Portugal. História da Igreja de N. S. da Lapa. Notícias do Porto Antigo. Mafra. A Mesa Misteriosa. Isabel Clesse. Dos primeiros galopins eleitorais em Portugal. Bordoada sacrílega. Manuel de Faria e Souza. O Anel da Benção. Manuel de Souza Coutinho e Miguel Cervantes. Passagens de uma carta autografa. Antiguidades de Braga. Carta de Antônio, prior do Crato. Nota ao leproso, de X de Mester. As regras guerras, do Ezenar. JMPS. José Bliussamo em Lisboa. Carta inédita do Cardeal de Alpedrinha. Justificação de um frade. Um viajante no Minho em 1785. Divertimento das freiras de Lourvão. Mulher, a fatal. Lisboa, sem data, 1870. Segunda edição, revista e emendada pelo autor, Lisboa, sem data, um volume Murraça, A. Poesia. Porto 1848. Um volume Mysterious de Fafi. Lisboa, sem data, 1868. Lisboa 1877. Terceira edição, Lisboa 1881. Um volume Mysterious de Lisboa. Porto 1854. Três Valas, segunda edição, melhorada, com o retrato do autor, Porto 1858. Terceira edição, Porto 1861. Quarta edição, Porto 1864, quinta edição, Porto 1878. 2 voos 47 narcóticos. Porto 1882. 2 voos, 1 graus traços de D. João III. O Ezenar. Ministro. A viúva do poeta Ovídio Silva Pinto e a sua obra. Ideias de D. João VI. Camões e os sapateiros. Segundo os contrafactores do Brasil. Portugal e os estrangeiros. Galeria de Figuras Portuguesas. Galeria das Ciências Contemporâneas. Jesuítas. Tratado de História Eclesiástica. Citania. Margarida. Cartas do Marques e Marquesa de Tavora. Conde de Azevedo. Os descendentes do Dr. Antônio Ferreira. Oliveira Martins. História da Civilização Ibérica e História de Portugal. Eleições libérrimas. O macaco e o elefante. Tomás Ribeiro de Jaime, Sons que Passam, Vésperas e a Delfina do Mal. Observações à Citania.
A propriedade literária. História e sentimentalismo, reparos. Etnógrafos palacianos. Armas e letras. Aloís da Costa Pereira. Memória sobre a história e administração do município de Setúbal. Lisboa Antiga, pelo Visconde de Castilho. A morte de Filarete Chasles. Curso teórico e prático de pedagogia. Poesias póstumas de F. Xavier de Novaes. Nas trevas. Sonetos sentimentais e humorísticos. Lisboa 1890, um volume neta, A, do Arcediago. Segunda edição, Porto 1860. Terceira edição, Porto 1874. Um volume 48 no Bom Jesus do Monte. Porto 1864. Um vol Noites de Insônia. Publicação mensal. Porto 1874. 12 voos, 1 graus proêmio. Consolação a Santos Nazaré. As ostras. Reabilitação do Ezenar. Visconde de Margaride. A rival de Brites de Almeida. Egas Moniz. Dos poetas inéditos do Porto. D. João III, o príncipe perfeito. Subsídio para a história de um futuro santo. O livro 5 graus da ordenação, título 22. Problema histórico apremio. Desastre do Santo Afichou no Porto. Rancho do Carqueja. Segundo aquele a casa triste. Solução do problema histórico. Dos preconceitos. Lisboa. Ferreira Rangel. As joias de um ministro de D. João V no prego. O oráculo do Marques de Pombal. O príncipe perfeito. Ave rara. Vergonhas nacionais. Rancho da Carqueja. Bom humor, ao noticiarista da atualidade. Declaração. Terceiro feitiços da guitarra. Em que veias gira o sangue de Camões. Lisboa. Voltas do mundo. Nova solução do problema histórico. Desgraçado Balzac. A atualidade. Os dois Joaquins. Flores para a sepultura de Ferreira Rangel. O mistério da castanha. Bem-vindo. Os salões, pelo Visconde de Outrelia. Subsídios para a história da Sereníssima Casa de Bragança. Quarto, o cofre do Capitão Mor. O jogador. Inédito do poeta Frei Bernardo de Brito. Lisboa. Literatura brasileira. A atualidade. A ex-madrasta de El Rei de Luiz e caluniada. Os salões, pelo Visconde de Outrelia. O decepado. Caridade barata e elegante. Profunda reforma nos costumes da via férrea portuguesa. Formosa e infeliz. Antônio Serrão de Castro. Quinto Petranila, Gamarra, Zamperini. Entrada para os salões. Os salões, pelo Visconde de Outrelia. Et iterum Silva Crispinus. Santos Silva. Doudo Ilustre. Renan. Correções. Mau exemplo de poetas casados. A Casa de Bragança abre ovo.
Um inquisidor português e o Primo Sapidigolas. A trilogia da atualidade. Sexto subsídios para a história da Sereníssima Casa de Bragança. Os Salões, pelo Visconde de Outreau. Manuelinho de Évora. A morte de D. João, por Guerra Junqueiro. Poetas e prosadores brasileiros. Acerca de Joaquim 2 graus. Estúpido e infame, a atualidade. Carta ao SNR Conselheiro Viale. Quinta essência de Malandrim, a atualidade. Sétimo Os Salões, pelo Visconde de Outreau. Uma viscondessa que não era. Bibliografia. Para a história de D. João IV. Inédito de Manuel Severin de Faria. O Manuelinho Poeta. Um baile dado a Junot, em Lisboa. Que saudade! Carta a respeito, de aquela coisa. Nila admirari. 8 graus Os Salões, pelo Visconde de Outreau. Subsídios para a história da Sereníssima Casa de Bragança. O Paço Real da Ribeira. As cruas entranhas de D. Maria I, a Piedosa. D. Maria Caraca Bonaparte. Lixo. Bibliografia. Pobreza acadêmica. Sobre Anselmo. Ao público. Nono Os Salões, pelo Visconde de Outreau. Condenação de corpo e alma. O Doutor Botija. O palco português em 1815. Bibliografia. Que segredos são estes? 10 Beatriz de Vilalva. Se o poeta Bernardim Ribeiro foi comendador. Resposta de José Anastácio. Prefácio ao sonho do arcebispo. O último carrasco, pelo Visconde de Outreau. Curiosidades artísticas. Cantada e Cárpida. Bibliografia. 11 O último carrasco, pelo Visconde de Outreau. O desastroso fim de Damião de Góes. A menina perdida. O rero da Ilha Terceira. O nariz. João Baptista Gomes. Auto de fé, a rir. 12 O que eram frades. Quem desterrou José de Seabra da Silva. D. João IV e as regateiras. Fielding. Mania e hipocondria. Aos diplomatas descontentes. Bibliografia. Excelentíssimos senhores. O último carrasco, pelo Visconde de Outreau. O horror da demência. Restauração de um documento histórico valioso. A dança. Fim. Noites de Lamego. Lisboa 1863. Segundo edição, Lisboa 1873. Um volume, Lãs e Algodões. 2 casamentos. O tio egresso e o sobrinho bacharel. Tramóias desta vida. 2 murros úteis, drama 49. A formosa das violetas. Como ela o amava. História de uma porta. O infante de Duarte. César ou João Fernandes. Nas telhas. Última prosa rimada. Porto 1888. Um volume Novelas do Minho. Publicação mensal.
Lisboa 1875-77. 12 voos, gracejos que matam. O Comendador. O Cego de Landim. A Morgada de Romariz. O Filho Natural. Maria Moisés. O Degredado. A Viúva do Enforcado. Obras de C. Castelo Branco. Edição definitiva, ilustrada, revista e corrigida pelo autor. Lisboa 1887.50 Obras de C. Castelo Branco. Lisboa, Companhia Editora de Publicações Ilustradas, Pedro Correia, 1889. Em publicação. Óbolo às Crianças. Porto 1887, volume 51 óleo, ó, de vidro. Lisboa, sem data, 1866. Segunda edição, Lisboa, sem data. Volume. Onde está a felicidade? Porto 1856. Segunda edição, Porto 1860. Terceira edição, Porto 1864. Quarta edição, Porto 1878. Volume 52 Otelo, o Mouro de Veneza. Esboço de crítica à tradução de D. Luís de Bragança. Porto 1886. Volume Patologia do Casamento. Drama. Segunda edição, Porto 1862. Volume 53 Perfil do Marques de Pombal. Porto 1882. Volume 54 Poesia ou Dinheiro. Drama. Porto 1855. Segunda edição, Porto 1862. Volume 55 Poesias e Prosas Inéditas, de Fernão Rodrigues Lobo Soropita. De um manuscrito. Porto 1868. Volume Preceitos de Consciência. Poesia. Lisboa 1865. Volume 56 Preceitos do Coração. Poesia. Lisboa 1865. Volume 56 Prendas, as, dos nossos primos. Estudos humorísticos em família acerca da mesma. 57 Pundonores, os, desagravados. Poemeto. Porto 1845. Volume 58 Purgatório e Paraíso. Drama. Porto 1857. Segunda edição, Porto 1871. Volume. 4 horas inassuntas. Lisboa 1872. Volume, A Flor da Maia. O Livro de Lázaro. A Coroa de Ouro. Por causa do pênol da boca. O Inferno. O Santo de Midões. Celestina. A Cruz do Corcovado. Uma carta de Inácio Pizarro. Leitura consoladora. Em 20 anos. Pataratas, versos. Que, ó, fazem mulheres. Porto 1858. Segunda edição,
Porto 1863. Um volume Queda, de um anjo. Lisboa 1866. Segunda edição, revista e correcta pelo autor, Lisboa, sem data. Terceira edição, Lisboa 1876. Um volume Questão da Sebenta. Polêmica. Porto 1883. 5 voos 59 notas à sebenta. Notas ao folheto. A Cavalaria da Sebenta. Segunda carga da Cavalaria. Carga terceira. Atos, da Inquisição. Poema inédito do judeu Antônio Serrão de Crasto. Porto 1883. Um volume regicida, ó. Lisboa 1874. Um volume retrato, ó, de Ricardina. Lisboa, sem data, 1868. Um volume Revelações. Polêmica. Porto 1852. Um volume Riquezas do Pobre e Misérias do Rico, seguidas do Livro de Consolação. Tradução. Sem o nome do Tradactar. Porto 1858. Um volume 60 Romance, ó, de um homem rico. Porto 1861. Segunda edição, correcta e revista pelo autor, Porto 1863. Um volume Romance de um rapaz pobre. Tradução. Lisboa 1861. Lisboa 1865. Um volume Sancto, ó, da Montanha. Porto 1866. Lisboa, sem data. Um volume Sangue, ó. Lisboa, sem data, 1868. Um volume Chinas Contemporâneas. Porto 1855-56. 3 voos 61 Primeiro a filha do Arcediago. 62 Segundo Chinas Contemporâneas, morrer por capricho. Uma paixão bem empregada. De abismo em abismo. Aventuras de um boticário de aldeia. Patologia do casamento, drama. Coisas que só eu sei. Poesia ou dinheiro, drama 63. Dinheiro. Dinheiro. A caveira. Uma praga rogada nas escadas da forca. Terceiro a neta do Arcediago. 64 Chinas Contemporâneas. Segunda edição, Porto 1862. Um volume 65 Chinas da Foz. Por João Júnior. Viana 1857. Segunda edição, Porto 1860. Terceira edição, Porto 1873. Um volume, A Sorte em Preto. Dinheiro. Chinas da Hora Final. Tradução. Porto 1878. Um volume Chinas e Nações da Comédia Humana. Lisboa 1863. Segunda edição, Lisboa 1873. Um vol, promessa cumprida. 3 médicos. O padre Macedo e a Zamperini.
A mulher da azinhaga. Mulheres salebras e esquisitas. O maior amigo de Luís de Camões. Heloísa e Abelard. A carteira de um suicida. 300.000 cruzados por um dente. Tormento da memória. A rainha das Maldivas. A urna. Postscriptum. Senhor, ó, do Paço de Ninães. Porto 1867. Lisboa, sem data. Um volume Senhora, a, Ratazzi. Critica. Porto 1880. Nova edição, mais correcta e augmentada. Porto 1880. Um volume 66 Sereia, a. Porto 1865. Um volume Serões de S. Miguel de Seide. Crônica mensal. Porto 1885-86. 6 voos, primeiro prelúdio. Segundo comendador. Questões de vida e morte. O infantilismo dos poetas. Segundo capítulo de Xvi das minhas memórias de além-túmulo. Passagem do romance inédito Vulcões de Lama. O virtuoso Catão e o honrado Hortêncio. Questões de vida e morte. Terceiro a Via Sacra. Lira Meridional, por Antônio de Azevedo Castelo Branco. Quarto a Fidalguinha, poesia. Carta aos Serões de S. Miguel de Seide. Questões de vida e morte. Visita a um asilo de criminosos alienados. Quinto capítulo Xix das minhas memórias de além-túmulo. A Via Sacra. Notas conspícuas. Notas arqueológicas. Visita a um asilo de criminosos alienados. 6 graus a velhice do Padre Eterno. Goethe ridículo. Quem era a mulher de Caim? As crianças indigentes. Amores serôdios. Suicida. Porto 1880. Um volume Teatro Cômico. Porto 1871. Um volume, A Morgadinha de Valdeamores. Entre a flauta e a viola. 67.3, As Irmãs. Porto 1862. Segunda edição, revista pelo autor, Porto 1866. Terceira edição, Porto 1882. Um volume. Rio Grande do Sul, contrafacção muito defeituosa, extraído do Diário ou de Pernambuco, 1862. 3 voos último, ó, acto. Drama. Lisboa 1859. Lisboa 1862. Segunda edição, Lisboa 1884. Um volume último, ó, Ano de um Válido. Fragmento de um drama do futuro. Porto 1849. Um volume último, ó, Morgado do Paço de Carude. Romance realista. 68 Um Homem de Brios. Porto 1856, com o retrato do autor. Segunda edição, Porto 1862. Terceira edição, Porto 1869. Um volume 69 Um livro.
Poesia. Porto 1854. Segunda edição, emendada e augmentada, Porto 1858. Terceira edição, novamente correcta. Porto 1866. Um volume 70 Vaidades irritadas e irritantes. Opúsculo acerca de uns que se dizem ofendidos em sua liberdade de consciência literária. Porto 1866. Segunda edição. Porto 1889. Um volume 71 Vespa, A, do Parnaso. Coleção de poesias lisonjeiras. Por um mordomo das almas de Campanhã. Porto 1854. Um volume Vida de El Rei de Afonso VI. Escrita em 1684. Porto, sem data, 1873. Um volume Vingança. Porto 1858. Segunda edição, Porto 1863. Vinho, ó, do Porto. Processo de uma bestialidade inglesa. Porto 1884. Um volume 20 dias de agonia. Porto 1866. Um volume 72 20 horas de liteira. Porto 1864. Lisboa, sem data. Um volume Visconde, ó, de Ougalia. Perfil biográfico. Porto 1873. Um volume Virtudes, as Antigas. Lisboa, sem data, 1868. Um volume, A Freira que fazia chagas. O frade que fazia res. A filha do pasteleiro do Madrigal. Um poeta português. Rico. Vulcões de lama. Porto 1866. Um volume Voltares, ó Cristo. Narrativa. Porto 1871. Segunda edição, Porto 1889. Um volume Jornais que se Castelo Branco mais tempo redigiu e em que mais colaborou, quer na parte política, quer na literária, Ateneu. Aurora do Lima. Bardo, ó. Bibliografia portuguesa e estrangeira. Bico, ó, de Gás.73 Cristianismo, ó. Clamor público. Coalizão. Comércio, ó, do Porto. Correio da Europa. Cruz, A. Eco Popular. Futuro, ó. Rio de Janeiro. Gazeta Literária do Porto.73 Grinalda, A. Jornal do Povo. Miscelânea Poética. Mundo, ó, Elegante.73 Nação. Nacional.74 Ocidente, ó. Porto e Carta. Portuense, ó. Ribaltas e Gambiarras. Revista Universal Lisbonense. Semana. Voz do Povo. Muitos romances, poesias, polêmicas e outros escritos, dos que ficam catalogados, surgirão nos referidos e outros jornais. Alguns autores e traductores ilustraram as suas obras com prefácios, prólogos, juízos críticos,
etc., de esse erudito mestre a quem a história consagrou uma das suas mais polidas páginas de ouro. Camilo ocupava-se, quando cegou, em um trabalho sobre Leonor Teles, do qual resultava a reabilitação da sua memória, outro sobre Inês de Castro, mostrando que ela não era espanhola, mas portuguesa, pois nascera na Quinta de Oliveira, em Gaia, hoje propriedade do Visconde do mesmo título. Além destes, Camilo devia deixar, se não concluídos, pelo menos em via disso, um livro inédito à raça do prior do Crato, corpo de história em que trabalhava há bastantes anos. Um colega afirma também que Camilo deixou ou queissai concluído ou terminado, o romance Os Brocas. É inexato. Camilo tencionava de facto escrever esse romance, que prendia com a história de seus avós, e chegou até a contractar a publicação da obra com o falecido livreiro Ernesto Chardron. Tinha, porém, Camilo de ir à Vila Real colher apontamentos e subsídios que reputava indispensáveis, quando se lhe agravaram os padecimentos. Desistiu então, e isso mesmo participou ao editor. O grande escritor usou por vezes dos seguintes pseudônimos: Anastácio das Lombrigas, Archizero, Saragossano, Seda Veiga, Manuel Coco, Ael, Modesto, Visconde de qualquer coisa, João Júnior e Gervásio Lopes Canavarro. Este romance começou a ser publicado em O Futuro, de F. Xavier de Novaes, periódico literário que se publicava no Rio de Janeiro, em 1863. Em seguida a este romance andam as traduções O Arrependimento e a Gratidão, que não são de Camilo Castelo Branco. Inclui-se este livro na coleção das obras de Camilo Castelo Branco, por conter cartas, artigos, poesias e traduções do fecundo escritor. 4. Este artigo é o prefácio da Carta de Guia de Casados. 5. Publicada pudicamente sem nome do autor em 1872. 6. Este artigo é o prefácio da 7ª edição do Camões de Garret, e teve uma tiragem especial no mesmo ano 1880. 7. Esta crítica foi publicada em folheto, em 1880. 8. Esta polêmica foi publicada em folhetos, em 1883, sob a epígrafe Questão da Sebenta. 9. Este escrito, sobre a crítica de Alexandre da Conceição ao romance A Corja, saiu em diversos números do jornal Ribaltas e Gambiarras de 1880 a 81, sendo reproduzido na bibliografia portuguesa e estrangeira, dos mesmos anos, sob a epígrafe Polêmica Literária. 10. Este romance, anunciado a entrar no prelo, em 1884, não foi publicado. 11. Este livro motivou a polêmica os críticos do Cancioneiro Alegre. 12. O prefácio foi reproduzido na Boemia do Espírito. 13. Continuação de A Filha do Regicida. Os editores retiraram o primeiro volume, pouco depois da saída da obra, disse que por ordem do Suchy ou Matos Moreira e por motivos ortodoxos, e também se diz que por pedido de um alto personagem português. 14. Com este escrito entrou Camilo na polêmica levantada à volta da história de Portugal de Alexandre Herculano, a despropósito do milagre de Ourique e das cortes de Lamego, batendo o grande historiador.
15 O autêntico anda em seguida ao condenado, Porto 1870. 16 Estes dramas foram contrafeitos no Rio de Janeiro, em 1871, em separado. 17 A edição do Porto 1882 é a mesma do Porto 1870 sem o drama Como os Anjos se Vingam, tendo sido substituídas as folhas do título e frontispício. 18 Este artigo saiu publicado em 1861 nos jornais Revolução de Setembro e Diário do Rio de Janeiro, sob o título Notícia de um viajante a 395 anos. 19 A polêmica Os críticos é transcrição dos NS. 7 a 10 da Bibliografia Portuguesa e Estrangeira de 1879, 1 graus Oezenar. Sérgio de Castro. 2 graus Oezenar. Carlos Lobo de Ávila. 3 graus Oezenar. Mariano Pina. Mariano, bis, Pina. Gaspar da Silva. 4 graus Arthur Barreiros. Asra. Mariana, Tri, Pina. Oezenar. Tomás Filho. A crítica Benavoula são as apreciações de diversos jornais. 20 das edições primitivas Porto 1845. 21 das edições primitivas Porto 1845. 22 extraído dos jornais A Cruz e o Cristianismo. 23 O mesmo das Noites de Lamego, segunda edição, 1873. 24 Com a segunda edição foram tiradas, separadas, as duas poesias Preceitos. A poesia Ossana foi publicada em 1852. 25 Reproduzida do Teatro Cômico. 26 Foi reproduzida na Boemia do Espírito. 27 Este romance, anunciado a entrar no prelo, em 1886, não foi publicado. 28 Continua N.A. Neta do Arcediago. A primeira edição é o primeiro volume das Tinas Contemporâneas, e saiu em 1855. 29 Continua N.A. Caveira da Marta. 30 Este romance, anunciado no prelo, em 1880, não foi publicado. 31 O título do um grau volume é Sentimentalismo e História, e o do segundo é História e Sentimentalismo. Os dos livros, porém, começam pela história e continuam no sentimentalismo, por isso adotamos o título geral História e Sentimentalismo, que é o da capa do primeiro volume. 32 O primeiro volume da segunda edição começa pelo sentimentalismo e continua na história. 33 Continua N.A. Corja. 34 Continuação do Eusébio Macário. A crítica de Alexandre da Conceição ao romance A Corja motivou os scriptos de Camilo, que surgiram no jornal Ribaltas e Gambiarras e foram reproduzidos na Bibliografia Portuguesa e Estrangeira, 1880-81, sob a epígrafe Polêmica Literária, nota ao artigo Supra do Ezenar. Alexandre da Conceição. Conceição Imaculada. A Corja e o Ezenar. Conceição Corja. O Ezenar. Conceição Corja. Conceição Corja.
Estes scriptos estão na Boemia do Espírito sob a epígrafe Modelo de Polêmica Portuguesa. 35 Edição e homenagem de João Antônio de Freitas Fortuna. 36 Extraído dos jornais A Cruz e o Cristianismo. 37 Foi reproduzida na segunda edição das Duas Épocas da Vida. 38 A impressão deste livro foi suspensa pelo autor, quando já havia 128 páginas, disse que por deliberação própria, e disse também que por pedido de um alto personagem brasileiro, quando visitou o autor. Consta que aquelas páginas vão ser reimpressas. 39 Reproduzido nos Delictos da Mocidade. Porto 1889. 40 Este romance começou a ser publicado em 1853, no semanário religioso A Cruz, sob o título Temor de Deus. 41 Continuação dos Mistérios de Lisboa. 42 É o prefácio da 7ª edição do Camões de Garret. Foi reproduzido na Boemia do Espírito. 43 Em pág. 102 a 180 está o romance Martírios Obscuros. 44 Continuação de Um Homem de Brios. 45 Reproduzida do Teatro Cômico. 46 Extraído da Gazeta Literária. 47 Continua N o Livro Negro. 48 Continuação de A Filha do Arcediago. A primeira edição é o terceiro volume das Tinas Contemporâneas, e saiu em 1856. 49 Este drama foi tirado em separado em 1873, sendo a mesma composição de novo paginada. 50 Os editores suspenderam a publicação, em 1888, tendo publicado o retrato de Ricardina, A Queda de um Anjo e A Dúvida do Candal. 51 Junto ao trabalho de Camilo andam outros de autores diversos. 52 Continua N um Homem de Brios. 53 A primeira edição é o que está nas Tinas Contemporâneas. 54 Esta obra provocou a questão da sebenta. 55 A edição de 1855 é a composição das Tinas Contemporâneas do mesmo ano, com frontispício e de novo paginada. 56 São as mesmas composições das Duas Épocas da Vida de 1865, com frontispícios e de novo paginadas. 57 Este romance, anunciado a entrar no prelo em 1881, não foi publicado. 58 Reproduzido nos Delictos da Mocidade, Porto 1889. 59 Esta polêmica, que teve origem em uma referência do Dr. Avelino César Calixto, lente da Universidade de Coimbra, publicada na Sebenta, com relação ao perfil do Marquês de Pombal, foi reproduzida na Boemia do Espírito sob a epígrafe Sebenta, Balas e Bulas. 60 O livro de consolação, não é de Camilo. 61 Os 3 volumes tiveram novas edições sob os títulos de cada um. 62 Continua N a Neta do Arcediago, terceiro volume. 63 Este drama foi tirado em separado, sendo a mesma composição com frontispício e de novo paginada. 64 Continuação de A Filha do Arcediago.
65. A primeira edição é o segundo volume das Chinas Contemporâneas, e saiu em 1855. Esta segunda edição não tem os dramas Patologia do Casamento e Poesia ou Dinheiro, que foram impressos em separado no mesmo ano, com a indicação 2 edição. 66. Esta crítica, motivada pelas más apreciações de Madame Ratazzi no seu L. Portugal a Valdeoisel, foi reproduzida na Boemia do Espírito. 67. Estas comédias foram reproduzidas em separado, em 1882. 68. Este romance, anunciado no prelo em 1879, não foi publicado. 69. Continuação de Onde está a Felicidade? Continua em Memórias de Guilherme do Amaral. 70. Este livro termina com o romance 20 Dias de Agonia, que teve edição em separado, em 1866. 71. O motivo deste opúsculo foi a questão levantada por Antero do Quental acerca de uma referência a seu respeito, feita por Antônio Feliciano de Castilho no prefácio ao poema da Mocidade, de Pinheiro Chagas. 72. Este romance anda no fim de um livro. 73. Estes jornais, semanários, foram redigidos e colaborados só por C.C. Branco, a Porto 1854, saiu só um número, B. Porto 1868, Surriram 16 números, C. Porto 1858 e 59, Surriram 17 números. 74. Este jornal, Diário, era o predilecto de C.C. Branco. Asterisco 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 End of the Project Gutenberg e-book Camilleana asterisco 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 Update the editions will replace the previous one. The old editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns the United States copyright in these works. So the foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg trademark electronic works to protect the Project Gutenberg trademark concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start,
Full license the full project Gutenberg license please read this before you distribute or use it work to protect the project Gutenberg trademark mission of promoting the free distribution of electronic works, by use or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full project Gutenberg trademark license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Trademark Electronic Works 1. By reading or use any part of this project Gutenberg Trademark Electronic Work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree or abide by all the terms of this agreement, you must cease use and return or destroy all copies of Project Gutenberg trademark electronic works in your possession. If you pay the fee for obtaining a copy of your access to a Project Gutenberg trademark electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee set forth in paragraph 1.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few fees that you can do with most Project Gutenberg trademark electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of fees you can do with Project Gutenberg trademark electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg trademark electronic works. See paragraph 1.i below. 1c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg trademark electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If individual works are protected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg trademark mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg trademark works in compliance with the terms of this agreement for keep the Project Gutenberg trademark name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keep this work in the same format with its attached full Project Gutenberg trademark license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work.
Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other project Gutenberg trademark work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. Unless you have removed all references to a project Gutenberg. 1.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full project Gutenberg trademark license must appear permanently whenever any copy of a project Gutenberg trademark work, anywhere con which the phrase project Gutenberg appears, or with which the phrase project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before use this ebook. 1.2. If individual project Gutenberg trademark electronic works derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.1 through 1.7 or obtain permission for the use of the work and the project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.8 or 1.9. 1.3. If individual project Gutenberg trademark electronic works posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.1 through 1.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the project Gutenberg trademark license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.4. Do not unrecord, touch or remove the full project Gutenberg trademark license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with project Gutenberg trademark. 1.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.1 with active links or immediate access to the full terms of the project Gutenberg trademark license. 1.6. You may convert to and distribute this work in any binary,
Camprest, Markup, non proprietarior para praia Terraform, include any word processing or hypertext form however, if you provide access to or distribute copies of a project Gutenberg trademark working format other than plain vanilla as your other format used in the official version posted on the official project Gutenberg trademark website, www.gutenberg.org fecha parênteses you must, at no additional cost, for expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla as your other form. Any alternate format must include the full project Gutenberg trademark license as specified in paragraph 1.E1. 1.E7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any project Gutenberg trademark works unless you comply with paragraph 1.E8 or 1.E9. 1.E8. You may charge a reasonable fee for copies of your providing access to or distributing project Gutenberg trademark electronic works provided that, item you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of project Gutenberg trademark works calculated use the method you already use to calculate your applicable taxes. The fees owed to the owner of the project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, Information about donations to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Item you provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that S/he does not agree to the terms of the full project Gutenberg trademark license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical media and discontinue all use of and all access to other copies of project Gutenberg trademark works. Item you provide, in accordance with paragraph 1.F3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. Item you comply with all other terms of this agreement for free distribution of project Gutenberg trademark works. 1.E9. If you wish to charge a fee or distribute a project Gutenberg trademark electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the project Gutenberg trademark. Contact the foundation as set forth in section 3 below. 1.F1.F1
Project Gutenberg Volunteers and Employees Expand Considerable Effort to Identify, do Copyright Research on, Transcribe and Proofread Works Not Protected by US Copyright Law in Creating the Project Gutenberg Trademark Collection. Despite these efforts, Project Gutenberg Trademark Electronic Works, and the media on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1.F2 Limited Warranty, Disclaimer of damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.F3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg Trademark, and any other party distributing Project Gutenberg Trademark Electronic Work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except as provided in paragraph 1.F3. You agree that the foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.F3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receive it, you can receive a refund of the money, if any. You paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.F4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F3, this work is provided to you as is, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.F5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1.F6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation,
the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg trademark electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg trademark electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which would or cost or occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg trademark work. B. Alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg trademark work, and C. Any defect or cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg trademark. Project Gutenberg trademark is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers, including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reach Project Gutenberg trademark goals and ensuring that the Project Gutenberg trademark collection will remain freely available for generations to come. Em 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg trademark and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the State of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation Senior Federal Tax Identification Number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, Utah 84116, 8015961887. E-mail contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact. Section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg trademark depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment, including outdated equipment. Many small donations,
$1 TO cifrão 5,000, are particularly important to maintaining tax exempt status with the IRS. The foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and manifest to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we can attend do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swamp our small staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. General Information about Project Gutenberg Trademark Electronic Works. Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg Trademark concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, reproduced and distributed Project Gutenberg trademark ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg trademark ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website, which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg trademark, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks. Camilleana Editor Antônio de Almeida, Camilleana João Xavier da Mota, Camilleana Coleção das Obras de Camilo Castelo Branco, Camilleana The Full Project Gutenberg License.